Olá, boa noite. Finalmente consegui acessar aqui. Desculpem, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas a minha falta de prática me atrapalhou um pouco para acessar o Hangout. Coisas técnicas, né? Quem não está acostumado, quem não faz isso todos os dias, encontra algumas dificuldades. Mas que bom que estamos juntos, estou muito feliz de estar aqui para conversar hoje com vocês, então, para fazer esta aula sobre transe conversacional e como nós podemos trabalhar o nosso inconsciente, curando dores antigas que atrapalham a nossa felicidade, o nosso bem-estar e até mesmo das pessoas que estão à nossa volta. E como o transe conversacional pode nos ajudar nisso aí. Bom, vocês já me conhecem, eu sou Maria Helena Diogo, sou life coach e também agora estou me aprimorando para trabalhar como neurocoach e também sou terapeuta, utilizo diversas terapias diferentes, diversas diferentes é engraçado, né? Então, diversas terapias integrativas, sendo uma delas a hipnose ericksoniana, da qual o transe conversacional faz parte. Então, hoje vamos conversar sobre o transe conversacional. Em primeiro lugar, eu tive o prazer de fazer essa formação com a filha do fundador. Então, se eu não bebi diretamente da fonte, eu pude beber quase diretamente da fonte, porque eu fiz o curso com a Betty Ellis Erickson, filha do Dr. Milton Erickson. E realmente ela é uma pessoa extraordinária, fantástica, doce, altamente intuitiva, com uma capacidade de percepção muito profunda, e ela vivenciou todo esse clima em casa com o pai desde que ela nasceu. Antes eu vou lhes falar um pouco do Dr. Milton Erickson, para podermos entender bem o contexto do transe conversacional. Antes de conhecermos a técnica, é muito interessante conhecermos o seu criador. Milton Erickson nasceu em 1901, nos Estados Unidos. Logo, nos primeiros anos de vida, os pais perceberam duas deficiências físicas. Uma, ele não via cores, ele só via preto, branco e roxo, era a única cor que ele via. Vocês imaginem a dificuldade que é a pessoa passar a vida inteira sem ver as cores, as nuances, todos esses tons, que tudo uma maravilha. Imagina nós no computador, quando vamos fazer alguma coisa, aparece aquele quadro de cores com aquelas imensas centenas de nuances, de tons que nós podemos trabalhar. Ele nunca vivenciou isso. Olhamos pela janela, vemos a natureza, andamos na rua, vemos tanta coisa bonita, escolhemos nossas roupas com base nas combinações de cores. Ele só vestia roxo, porque era a cor que era a única que ele conseguia ver. A outra deficiência física dele é que ele não distinguia a alteração dos sons grave e agudo, essas mudanças de tonalidade, ele não distinguia. Eu não sei exatamente como é que ele recebia os sons. Se ele recebia tudo grave, tudo agudo, se era uma mistura dos dois, se havia alguma distorção, eu não sei dizer. Sei que também esse lado auditivo era afetado e vocês imaginem, uma pessoa passa a vida inteira sem ver colorido, ouvindo provavelmente só uma tonalidade de som. Deve ser um bocado chato, né? Mas ele era um garoto normal, feliz. Aos 17 anos, ele foi acometido por uma crise muito grande de poliomielite. E quando finalmente o perigo de morte passou, ele estava paralítico dos braços para baixo, estava paraplégico.
Não, tetraplégico, estava tetraplégico. E ele tinha 17 anos, então isso foi lá para 1918. Naquele tempo não havia grandes medicamentos e também não havia fisioterapia. Bom, o nosso jovem Milton Erickson, ele podia ficar numa cadeira de rodas ou numa cama o resto da vida e lamentar-se, ser dependente dos outros, coitadinho de mim, eu não vejo cores, eu não escuto os sons direito como os outros escutam, e agora não me mexo dos braços para baixo, inclusive os braços. Mas o nosso jovem fez exatamente o contrário. Ele morava em Phoenix, no Arizona, aonde nasce o rio Mississippi. Comprou um bote a remos e decidiu descer o rio Mississippi nesse bote, remando. E o rio Mississippi é o segundo maior dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo em extensão. Então, esse jovem, vocês imaginem até a aflição dos pais, da família dele, que ele saiu de casa, tetraplégico, com um bote a remos, e disse que ia descer o rio Mississippi, que ele ia remar. E que não queria ninguém perto dele, queria ficar sozinho. Vocês imaginem a aflição da família. Pois ele fez isso. Ele fez. Ele desceu o rio Mississippi. E quando chegou lá, a Foz, ele tinha evoluído tanto nos movimentos dos braços que decidiu fazer o resto da fisioterapia. Ele subiu o rio Mississippi, ele foi da Foz para a Nascente. Quer dizer, ele primeiro desceu o rio da Nascente para a Foz, e depois ele foi da Foz para a Nascente. Vocês imaginem, é coisa de doido. Mas são os doidos que fazem as grandes mudanças, as grandes revoluções. E quando ele voltou para casa, 9, 10 meses depois, sem ninguém ter notícias dele, ele voltou com os braços funcionando. E passou o resto da vida em cadeira de rodas, paraplégico, mas com os braços funcionando. Aos 20 anos, ele foi aprovado para a Faculdade de Medicina. E depois ele fez psiquiatria. E tornou-se o médico psiquiatra mais famoso dos Estados Unidos. Morando no Arizona, na costa oeste, no lado oeste dos Estados Unidos, pessoas visíveis, vocês estão vendo o mapa americano, norte-americano, o país é muito largo e comprido, é enorme. Ele tinha pacientes que o procuravam de todos os estados do país, que iam lá a Phoenix procurá-lo para fazer sessões, para fazer tratamento. Tão famoso ele era. Tanto que os então estudantes de psicologia, Richard Bandler e o Paul Gringer, os criadores da PNL, que eram na época os estudantes de medicina, ficaram confusos. O que é que aquele psiquiatra tem de tão especial que os outros não têm? E resolveram visitá-lo. E ele concordou em que eles assistissem e gravassem sessões de terapia. E eles, gravaram horas, o Bandler e o Gringer gravaram horas de terapia do Dr. Milton Erickson com seus pacientes. E depois levaram para estudar. E ao estudarem, eles conseguiram formular uns parâmetros de comportamento do Dr. Milton Erickson quando atendia, e a partir daí eles formularam os conceitos da PNL. Tá? Então a PNL nasceu a partir da observação da qualidade de atendimento do Dr. Milton Erickson. Bom, uma outra coisa do Dr. Erickson é que ele não tinha consultório fora de casa. O consultório dele era um quarto da casa, que foi decorado e preparado para ser exclusivamente um consultório, e ali ele recebia os seus pacientes. E
Ele casou-se, se eu não me engano, 2 vezes e teve no total 8 filhos. Vocês imaginem que uma casa com 8 crianças não é propriamente uma casa muito sossegada, né? As crianças correm, vão para cá, vão para lá, fazem barulho. Então a casa não era tranquila. Era uma casa animada, segundo a Betty Erickson nos contou. Mas o Dr. Milton Erickson atendia os seus pacientes no consultório dentro de casa, que era totalmente integrado ao resto da casa, não era um quartinho isolado, e com a porta aberta. Ele confiava tanto no trabalho que ele conseguia fazer, que ele trabalhava com a porta aberta, e nem ele e nem o paciente se desconcentravam. A concentração era total. E ele tornou-se o psiquiatra mais famoso dos Estados Unidos. Então, um grande passo inovador que ele criou, que ele desenvolveu, foi lá pela década de 40, foi a hipnose terapêutica, também conhecida como hipnose ericksoniana. Então, antes usava-se a hipnose chamada hipnose formal, aquela hipnose antiga, já do século XIX, XVIII, não sei bem, em que tem um hipnotizador e tem um hipnotizado, e o hipnotizador diz ao hipnotizado o que ele tem que fazer. O hipnotizador dá as ordens ao hipnotizado. E isso era muito utilizado nas terapias da psiquiatria, principalmente para os casos mais agudos, de esquizofrenia e outros casos difíceis. E então, o Dr. Erickson modificou a forma de aplicar a hipnose, de modo que deixou de ter o hipnotizador e passou a ter o terapeuta e o cliente. E o cliente não ficava inconsciente. O cliente ficava perfeitamente consciente, dono de todas as suas capacidades intelectuais e emocionais e físicas, e através de uma capacidade extraordinária de conexão, o Dr. Erickson aplicava, então, uma técnica de contar histórias. E a partir daí ele desenvolveu a última etapa da hipnose ericksoniana, que é o transe conversacional, que é o tema da nossa conversa de hoje. Ele desenvolveu esta técnica e aplicou-a nos últimos 10 anos de trabalho. Ele aplicou-a quase exclusivamente, ele praticamente largou as técnicas anteriores que ele utilizava. Então, para que nós possamos ter uma relação que permita aplicar a hipnose ericksoniana, é necessário, antes de mais nada, uma conexão muito intensa entre o terapeuta e o cliente. Para que haja esta conexão, é necessário que haja uma vulnerabilidade total da parte do terapeuta e da parte do cliente. O Dr. Erickson desenvolveu este conceito de vulnerabilidade e a palavra tem um significado na língua inglesa, um segundo significado, diferente do único significado que nós temos em português. Em português, vulnerabilidade significa fragilidade, fraqueza. Né? Você, quando está vulnerável, está por baixo. E o Dr. Erickson desenvolveu um segundo sentido de vulnerabilidade que existe no vocabulário inglês, que é a pessoa que exercita a vulnerabilidade é uma pessoa que se desprovê de todas as defesas, de todos os conceitos, preconceitos, julgamentos.
ela praticamente se despe interiormente para receber o outro. No caso, o outro é o cliente. E, por sua vez, o cliente também se faz vulnerável para, dessa forma, poder receber o terapeuta. Então, vejam bem, é uma conexão intensa, profunda, entre duas, ou pode ser mais pessoas, um grupo, em que o terapeuta percebe as necessidades do cliente, desprover-se totalmente de julgamentos, de conceitos, de qualquer coisa que possa engessar a sua mensagem portanto, torna-se vulnerável, e o cliente também se abre para receber a terapia e se põe totalmente vulnerável, sem defesas, sem obstáculos, para que realmente a terapia possa funcionar a uma verdadeira osmose. E por que isso? Dr. Milton Erickson acreditava na imensa sabedoria que nós temos no nosso inconsciente. Né? Nosso inconsciente é sábio, ele é imensamente sábio. E por que ele é sábio e nós não sabemos disso? E nós fazemos tanta burrada pela vida. Bom, ele é sábio por várias razões. Uma delas, pelos conhecimentos que vamos adquirindo ao longo da vida. Outra razão é por tudo que nós herdamos quando nos somos formados. Não é só o nosso corpo que é formado. A nossa psique também herda dos nossos antepassados. As vivências deles também passam para o nosso DNA. E existe, portanto, o inconsciente coletivo. E todos nós temos também um inconsciente universal. É o conhecimento do universo, tudo que existe são ondas enormes de energia que estão fluindo o tempo todo. E nós estamos captando, embora muitas vezes, a maioria das vezes, não estejamos a perceber nada. Mas a verdade é que o nosso inconsciente é sábio, sabe o que é bom para nós. Embora nem sempre nós demos tanta atenção às mensagens do inconsciente, que são os insights que nós recebemos. Lembrem-se que a neurociência já comprovou que o inconsciente ocupa cerca de 95% do nosso cérebro. Então, nós vivemos acordados com 5%. Com 5% nós fazemos tudo. Nossos acertos, nossos erros, nossos chutes no balde, nossas pisadas no tomate. Também nos levantamos por 5%. E agora pensem, e se nós trabalharmos os 95%? Não melhora? Ah, melhora com certeza. É claro, eu acredito que ninguém nunca conseguiu trabalhar 95% do seu cérebro do inconsciente. Mas ir abrindo janelinhas para descobrir os tesouros de sabedoria que estão lá guardados, essa é a técnica do transe conversacional. Então, mas eu falei há pouco do transe formal, que é a hipnose mais antiga, a hipnose formal. Qual é a diferença das duas? Como eu disse há pouco, o transe formal tem um hipnotizador e um hipnotizado, ou a ser hipnotizado. E o hipnotizador diz o que ele tem que fazer. Dá-lhe ordens. Então, o hipnotizado é um ser passivo que recebe a ordem e vai ou não fazer. Depende, ele até pode colocar resistência e não vai fazer. No transe, portanto, o hipnotizado não tem papel nenhum ali. Né? Não tem ação nenhuma. No transe
conversacional tem o terapeuta e o cliente, e o transe ele é fundamentado em dois pilares importantíssimos: o respeito e a autoindependência. O respeito pelo cliente. O terapeuta não vai dizer ao cliente o que ele tem que fazer. O terapeuta, através de contar histórias, de usar metáforas, citações, portanto, de uma maneira figurada, o terapeuta procura alcançar o inconsciente do seu cliente e, de uma maneira muito sutil, pode dar sugestões do que acredita que é bom para o cliente, mas através da história, através da metáfora. E temos como base do transe conversacional a conexão e a vulnerabilidade que eu expliquei há pouco. Então, recapitulando, nós temos ferramentas, histórias, citações e metáforas. Os fundamentos são os pilares de respeito e autoindependência. E a base é conexão e vulnerabilidade. E é isso o transe conversacional. Então, o terapeuta conta a história e não vai dizer nada ao cliente o que é que ele vai fazer. Quando a história acaba, ela acaba, simplesmente ela acaba. Não tem conclusão, não tem moral da história, não tem discussão posterior sobre o enredo daquela história para se chegar a uma conclusão. Eu vou buscar um exemplo muito conhecido. A história da cigarra e a formiga. Eu aprendi essa história desde muito pequena. E o que é que eu ouvia quando acabavam de a contar? Ah, a cigarra morreu, estava cheia de frio, foi lá ao formigueiro, foi lá a formiga e pediu comida. E a formiga perguntou: cigarra, o que é que tu fazias no verão enquanto nós trabalhávamos? Ah, eu cantava. Ah, é? Cantavas? Então agora chora. Não é, nem me lembro mais, eu já nem sei, porque honestamente eu nunca gostei dessa história, desse final. Moral da história: se você não trabalhar, não tem nada. Não era assim mesmo? Era isso. O terapeuta de transe conversacional não diz moral da história. Isso não existe. O cliente, quando acaba, vai embora para casa, vai trabalhar, vai dormir, vai fazer exercício e vai acordar no dia seguinte, e no outro, e no outro, e no outro. E ele vai ficar pensando naquela história. Vai ficar pensando. E aos poucos, vai começar a ter alguns insights. E o que são esses insights? São aquilo que eu disse há pouco lá atrás. São os tesouros da sabedoria que nós temos no nosso inconsciente. E nem sabemos. Então, quando vai passar os dias e o cliente vai começar a perceber que ele pode fazer aquilo, mas como é que eu nunca tinha pensado que eu podia fazer isso? Pois é, nunca pensei que tinha essa solução. E teve, não é? Então, o transe conversacional, podemos dizer que ele funciona como uma chave que nós pomos na fechadura para abrir janelas, janelinhas do nosso inconsciente e começar a deixar entrar a luz. Começa a entrar luz naquele porão desconhecido e a partir daí nós começamos a perceber que somos capazes de resolver a situação que antes nos fazia infelizes. Lembrando, então, que nós temos 3 cérebros: o subreptiliano, que é o inconsciente profundo,
o límbico, o sistema límbico, e o neocórtex, que é o consciente. Quando nós pomos, através do transe conversacional, pomos a chave na fechadura, conseguimos abrir a janelinha, começa a entrar a luz lá no porão do inconsciente, e o cliente começa a perceber capacidades que antes não tinha conhecimento, e começa a exercitar isso, o que ele está fazendo? Ele está tirando do subreptiliano, do porão do inconsciente para o sistema límbico. E a partir do momento que fica no sistema límbico, já passa a ficar sob controle do cliente, da pessoa. Por quê? Porque no límbico, apesar de ser a área onde guardamos todo o nosso emocional, onde agimos às vezes por impulso, mas também é uma área onde nós temos controle. Principalmente se nós estamos alerta, se temos conhecimento desse funcionamento e do que se passa conosco, e o acompanhamento terapêutico, nós vamos saber, oba, antes eu sofria com aquela dor lá atrás, agora eu percebi que eu tenho aquele recurso para eu resolver aquela dor. E pumba, passa para o sistema límbico. E dali eu posso trabalhar para vir para o neocórtex. E no neocórtex passa a ficar totalmente sob o meu controle, porque fica totalmente consciente. Vocês querem ver? Vou dar um exemplo prático aleatório. Por exemplo, uma pessoa que está com a saúde detonada, colesterol alto, pressão alta, diabetes, triglicerídeos, aquelas coisas todas atrapalhadas, e o médico diz, a pessoa tem que fazer exercício físico, tem que fazer atividade física para queimar esse colesterol, para equilibrar a glicose, baixar a pressão. Mas a pessoa é preguiçosa, não é acostumada a fazer atividade física. E então, o que acontece? E amanhã eu começo. Hoje não. Amanhã eu vou começar. Aí amanhã, hoje eu não vou porque tá chovendo, tá frio, é melhor ficar debaixo das cobertas. Vou dormir mais um pouco. Deixa para amanhã. E aí amanhã, no outro dia, que já é o segundo dia, vai dizer, hoje não, eu passei mal a noite, não vai dar, vou dormir mais um pouco. E assim vai arrumando desculpas, porque isso são desculpas. De quem? Do subreptiliano, do inconsciente. E por quê? Porque o inconsciente é um serzinho mal criado, que não teve educação, é mal criado mesmo, ele não teve educação, e ele não gosta de mudar de hábitos. Ele é muito acomodado. Ele gosta de ficar lá, deitado no sofá, naquela área que nós chamamos habitualmente zona de conforto. Eu prefiro chamar de zona de acomodação, porque quando a gente tem dor, eu não creio que dor seja um conforto, né? Qualquer dor não é um conforto, mesmo que a pessoa não se esforce para sair da dor, mas não é um conforto, ela não está confortável, mas eu diria que ela está acomodada. Mesmo na desgraça, ela está acomodada. Então, para quebrar essa acomodação, tirar do inconsciente, do subreptiliano e passar para o límbico, exige um esforço, né? Exige determinação, exige, em primeiro lugar, uma decisão. Em segundo lugar, coragem para mudar. Em terceiro lugar, determinação. E depois, perseverança no quarto lugar. Porque se não perseverar, não vai conseguir fazer nada. Então, esse exemplo que eu acabei de dar, a pessoa nunca se levanta, não, agora já é quinta-feira, deixa, semana que vem, na segunda eu começo. E aí vai, na segunda não dá porque eu tenho um compromisso marcado na hora do exercício. E vai indo, e vai indo, e vai indo. E a pessoa não cuida de si própria. Ela não se dá conta
que essa mudança de hábito, apesar de ser um esforço, ela vai lhe trazer alegria, felicidade, porque ela vai produzir endorfina, serotonina, os hormônios do bem. Ela vai melhorar o estado de saúde, vai deixar de ser uma bomba relógio. Uma pessoa no quadro que eu desenhei é uma bomba relógio. E o pior, existe, né? Quer dizer, eu pintei o pior dos quadros, né? Colesterol alto, triglicerídeos, pressão alta e glicose alta. Eu fui logo o pior dos quadros. Mas o que acontece é que a pessoa é de fato uma bomba relógio, porque ela não se esforça, certo? Então, precisa trabalhar o subreptiliano para trazer para o sistema límbico essa determinação e com coragem trabalhar para levar para o neocórtex. E aí sim está sob controle. E o transa conversacional facilita isso. Voltando à conexão, o Dr. Erickson, ele dizia o seguinte, que a conexão é algo que se sente, que não se explica. Quando nós começamos a definir conexão, ela passa a ser lógica e ela deixa de ser sentimento. Conexão é, antes de tudo, sentir. Muito mais do que falar sobre ela, do que defini-la. Então, é muito importante. E vocês sabem, conexão, ela existe com as pessoas, uma situação comum. Né? Você tem conexão com alguém, com outra diz, meu santo não cruzou com a daquela pessoa. Não é? Quando estamos numa conversa intensa, agradável, nós temos conexão. E nós sentimos que temos essa conexão. Ninguém vai elaborar uma teoria sobre ter ou não conexão. Agora, voltando a falar sobre o trânsito, vocês querem ver? Nós, durante o dia, na grande parte do dia, nós vivemos em trânsito. A expressão, às vezes, assusta um pouco, porque há uma conotação de transe que parece um estado alterado, um estado de consciência alterado. Mas não é esse que eu estou me referindo. Eu refiro ao transe que o Dr. Erickson definiu, que é o transe no sentido de concentração, conexão. Quer ver, olha, eu posso estar em transe comigo mesma, por exemplo, se eu estiver muito concentrada no que eu estou fazendo, numa leitura, num trabalho, num estudo, numa meditação, né, numa contemplação da natureza, numa contemplação espiritual, estou no transe. Estou profundamente concentrada naquilo. Duas ou mais pessoas também podem estar num transe, estando numa conversa, uma conversa intensa, em que as pessoas estão tão concentradas, que nem se, por exemplo, numa festa, que nem se apercebem do que acontece à volta. E acontece, às vezes, as pessoas dizem, poxa, já passou tanto tempo, olha por relógio, já está tão tarde, nem me dei conta que passou tanto tempo. Era um transe. Vocês querem ver que até com animais nós podemos ter transe? Vocês imaginem, muitos de vocês têm com certeza um animal de estimação. E os animais mais próximos da nossa inteligência são os mamíferos. Então eu vou dar um exemplo do animal muito comum que as pessoas têm em casa, que é o cachorro. Cachorro, gato. Mas só, vou dar o cachorrinho. O cachorrinho é mais pidão que o gato. Você está lá, fez aquele lanche lindo, maravilhoso, delicioso e cheiroso. Está lá comendo o seu lanche. Aí vem seu cachorrinho, senta à sua frente, com as patinhas, com a linguinha e os olhares de pidão. E senta-se lá, não diz nada. O cachorro não vai dizer nada. Não late, não faz nada. Só está lá pedindo. E você comendo o seu lanche. Você olha para o cachorro está olhando para você. E vocês ficam olhando intensamente um para o outro. Isso é um transe. Você sabe o que o cachorro quer. E o cachorro sabe o que você tem para lhe dar. E que muito provavelmente você vai lhe dar.
Nada como fazer aquela carinha que ninguém resiste, aquele olhinho. E esse estado de transe, essa comunicação, essa conexão entre você e o seu cachorro, vão inclusive fazer você mudar de atitude, vai tirar um pedacinho do seu lanche para dar para o cachorro. É ou não é? Não é isso que acontece. Porque ninguém resiste. Tiramos um pedacinho e damos para o bichinho. É um estado de transe. Então, voltando ao processo terapêutico, o estado de transe conversacional não utiliza estado de consciência alterado. Ele utiliza um estado de consciência perfeitamente normal, em que a pessoa tem coragem de trabalhar algo que precisa ser modificado porque a faz sofrer, porque é uma dor na sua vida. Pode ser uma lembrança, um trauma, uma raiva de algo, algum mal feito que sofreu de outra pessoa. Pode ser medo, insegurança por mudanças que precisa fazer e não se sente seguro para fazer, não sabe bem se dá o passo, se não dá. Pode ser tanta coisa que a pessoa está em dúvida, está sofrendo, está em dúvida. Se não fizer, eu vou ficar frustrado porque eu não fiz, mas se eu fizer e se der errado, eu vou ficar mal. E aí a pessoa fica naquela dúvida e tem angústia e fica doente, e tem insônia. Enfim, pode ter realmente até problemas emocionais decorrentes de tanta agitação interior. Então, o terapeuta, através de contar uma história, pode sim trabalhar o inconsciente dessa pessoa. Para trabalhar, para contar a história, existem técnicas, né, para estabelecer essa conexão. Por quê? Porque não é uma história qualquer, não é uma forma qualquer de se contar a história. Quando alguém conta uma história assim, era uma vez, há muito, muito tempo, havia um reino encantado. E nesse reino vivia uma linda princesa. Quando eu começo a contar essa história, o que é que eu estou fazendo? A pessoa que está ouvindo, ela naturalmente volta muitos anos atrás na sua vida. Porque ela volta a ser criança. Quando nós começamos a dizer era uma vez, há muito, muito tempo, no reino encantado havia uma linda princesa, a nossa memória remete-nos ao tempo que nos contavam histórias, nossos pais, professores, assim, quem nos contava histórias? Quase todas as crianças têm esse passado, alguém lhes contava histórias. Então, nós nos remetemos a essa época, voltamos a ser crianças. E é aí que entra a vulnerabilidade, porque nós nos despimos do ser adulto que somos hoje, das couraças, dos medos, das resistências e passamos a ser a criança que fomos muito tempo atrás. Sem couraças, sem resistências, totalmente abertos para receber essa história. Só que essa história é contada com técnica, uma técnica que visa a terapia. Então, nós trabalhamos detalhes. Nós trabalhamos coisas que possam sugerir a abertura do inconsciente do nosso cliente. E como eu disse há pouco, não há conclusões da história. A Betty Erickson até disse no curso que nos deu, dizia com muita graça, que às vezes, quando ela está com o cliente, ele está de olhos fechados,
vivenciando intensamente a história que ela está a contar, e aí ela acaba a história. Acabou. E o cliente não volta, não abre os olhos, não volta. Aí ela deixa passar um tempo e diz, olha, se você não voltar, eu sou obrigada a cobrar uma outra sessão. Aí a pessoa abre os olhos logo e ele volta. Então é isso. O transe conversacional basicamente é uma coisa extremamente simples, criada por um gênio da terapia que revolucionou processos terapêuticos no mundo inteiro. E ele revolucionou com uma coisa simples, mas extremamente sofisticada. É sofisticada porque é profunda, porque trabalha a sensibilidade tanto do terapeuta quanto do cliente. Quando o terapeuta vai contar uma história, ele precisa ter um cuidado muito sério. Ele precisa respeitar certos pontos. Então, ele tem que ter presente o seguinte: quando o terapeuta conta a história, para ele, no íntimo dele, tem que ter presente qual é o meu propósito, o que eu desejo ensinar, que mudança de percepção eu quero introduzir e qual é o meu objetivo. De novo, qual é o meu propósito, o que eu desejo ensinar, que mudança de percepção eu gostaria de introduzir e qual é o meu objetivo. Notando que o objetivo do terapeuta é sempre diferente do objetivo do cliente. O cliente precisa resolver aquela dor que prejudica a qualidade de vida dele. O terapeuta não. O objetivo dele é bem diferente. Ele quer, por exemplo, levar ao cliente coragem e determinação para dar o passo que precisa. Né? Destemor, coragem. Quer levar o cliente a enxergar as capacidades ocultas que ele tem no inconsciente. E por aí vai. Cada caso é um caso. Como cada caso é um caso, as metáforas e as histórias também são individuais. Eu não posso dizer assim, olha, para depressão é história XPTO, para raiva, rancor é história ABCD. Não, não existe receita de bolo na terapia. Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação e cada caso é um caso. E no momento o terapeuta tem que saber criar história para trabalhar com aquela pessoa. Então, gente, é isso basicamente o que eu tenho para lhes falar sobre o transe conversacional, que é uma forma maravilhosa de empoderar as pessoas para resolverem os seus próprios problemas a partir dos tesouros que têm no seu inconsciente. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. O transe conversacional é uma forma maravilhosa de empoderar as pessoas, de modo a elas utilizarem os tesouros que têm desconhecidos no inconsciente para transformarem suas vidas. O terapeuta é a chave que entra na fechadura e que dá aquele quarto de volta. Esse é o papel do terapeuta. O importante é que a chave seja tão bem feita que entre na fechadura e dê esse quarto de volta. Então, basicamente é isso. E eu tinha pedido se teríamos pessoas que pudessem, a Lenira se ofereceu para ser voluntária, né? Para se colocar como voluntária para uma demonstração prática
E eu gostaria de saber se a Lenira está ainda preparada. E, e é isso, se está preparada, se ela gostaria. Alô, Lenira, alô, pessoal. Então, vocês podem mandar os comentários e eu responderei na medida do possível. Se vocês tiverem dúvidas ou se preferirem fazer a demonstração agora, como desejarem. Eu estou aqui à disposição. Ok, Lenira. Ok, então nós vamos começar. Muito bem. Eu quero dizer o seguinte: o transe conversacional, como ele depende de uma conexão e de uma vulnerabilidade intensa, o ideal é fazermos numa presença física, porque você sabe, a energia, quando nós estamos fisicamente próximas, ela flui de uma maneira extraordinária. Nós estamos aqui fazendo uma demonstração online, o que dificulta muitíssimo. E para complicar um pouco mais, nós não estamos, eu não estou ouvindo você, eu estou só vendo o que você me escreve. Então, vamos fazer o máximo e imaginar que estamos juntas, as duas, sentadas de frente, uma para a outra, muito próximas, Lenira. Nós estamos muito próximas. Uma distância, eu diria, vamos ver assim, de 4 palmos, tá? 4 palmos. E estamos tão próximas que nos podemos tocar. Então, eu agradeço que, por enquanto, você vá me escrevendo o que eu for pedindo. Então, me confirme, você está disposta você está querendo fazer uma sessão de transe conversacional? Você já me respondeu que sim. Você consegue imaginar-se sentada muito próxima a mim e uma distância de poucos palmos, os nossos joelhos quase estão se tocando. Você está sentindo isso, Lenira? Ótimo, Lenira, ótimo. Então, eu gostaria de saber o seguinte. Eu disse, quando eu pedi uma voluntária, um voluntário, que a pessoa não precisa contar o que a faz sofrer. Se ela quiser preservar a privacidade, não precisa contar. Se quiser, pode contar. Eu só preciso de pistas. Então, me diga, você gostaria de me contar ou você quer me dar pistas do que você sente, do que incomoda você? Qual é a dor da sua alma em que eu possa ajudá-la, menina? Enquanto a Lenira escreve, estou vendo aqui, estou vendo aqui a Valéria. Valéria, valeu, força. Obrigada pela força, Valéria. Então, Lenira, você está me dizendo que pensa que sim,
Pensa que sim, o que? Eu não entendi agora. Você quer contar? Eu preciso que você me diga alguma coisa do que a faz sofrer ou qual é a sua dor, o que a incomoda. Ok, ok. Então vamos nos concentrar. Você viu e vocês estão assistindo, vocês estão vendo que não é nada combinado. Eu não conheço a história da Lenira, apenas combinamos de que ela seria uma voluntária para esta demonstração. Então, eu tenho que criar uma história para falar com ela. E eu gostaria, então, Lenira, vamos ver, você pode ficar com os olhos abertos, com os olhos fechados, como você se sentir melhor. Você pode ficar confortável, sente-se de uma maneira bem confortável, fique bastante à vontade. E eu estou tocando no seu braço. Gostaria que você sentisse a minha mão. Eu estou tocando no seu braço aqui nesta posição. Sinta a minha mão. Sinta o calor da minha mão no seu braço. E nós estamos tão próximas uma da outra que quase que os nossos joelhos se tocam. Estamos bem de frente uma para a outra. Era uma vez, muito tempo atrás, havia na floresta uma variedade muito grande de animais. Eram tantos animais e muito diferentes uns dos outros. Havia animais pequenos, animais grandes. A floresta era muito rica. Ela tinha árvores, tinha muitas flores, tinha muitos frutos. E aqueles animais andavam soltos, muito felizes por aqueles campos. Era verdadeiramente um reino encantado. Era um reino encantado. Todos viviam muito felizes naquele reino. E um dia, um casal de girafas, a dona girafa, disse assim para o marido dela: "Oh, meu amor girafa, nós vamos ter um bebê." E o marido girafa disse: "Oh, minha querida girafa, que alegria tão grande, nós vamos ter um bebê." E aquele dia era tão lindo, o céu era azul, azul claro, não tinha uma nuvem, era um dia tão feliz. E o casal de girafas, a dona girafa e o senhor girafa, estavam muito felizes porque eles iam ter um bebê.
E o marido cuidava muito bem da senhora girafa para que ela comesse os brotos mais fresquinhos, para que ela se alimentasse muito bem, para que o bebê nascesse feliz e sadio. E daí a pouco tempo corresse por aquelas pradarias e fosse tão feliz quanto eles eram. E assim foi. A gravidez de Dona Girafa correu muito bem e nasceu uma girafinha muito bonita. Oh, girafinha, como ela era linda, aquela girafa. Os pais ficaram encantados, era a primeira filha deles, a primeira cria. Que delícia aquele bebê! E a girafinha foi crescendo. Primeiro ela andava meio trôpega, com as perninhas bambas e caía. E depois ela foi se esforçando e foi crescendo. E tornou-se uma mocinha girafa bonita e graciosa. E a mãe gostava de enfeitar, fazia com umas flores, preparava um laço bem bonito aqui, ficava na cabeça da girafinha. E a girafinha andava linda pelo mundo, por aquela pradaria maravilhosa, cheia de animais. Só que a girafinha, ela começou a perceber que ela não tinha amigos girafas. Ela gostava de brincar com outros amigos. Porque, na verdade, naquele lugar não viviam muitas girafas. E as girafas que viviam lá, ou eram mais velhas e já não tinham filhos, ou eram muito novas e ainda não podiam ter filhos. Então ela era a única jovenzinha girafa. E ela começou a sentir-se estranha, porque ela começou a pensar: por que os outros animais, os javalis, os veados, os lobos, os búfalos, os elefantes, os leões, todos têm muitas famílias e muitos filhos juntos, muitas crianças juntas. E eu sou a única criança. Na comunidade de girafas, eu sou meio estranha. E aí acontece que eu não tenho ninguém para brincar, porque eu brinco com os outros animais diferentes da minha espécie. Ah, mas os outros animais gostavam tanto daquela girafa. Ela trazia uns laços tão bonitos no alto da cabeça que a mamãe dela fazia. Uns laços de flores que todos os dias mudavam de cor. Ou eram vermelhas, ou amarelas, ou rosas, ou matizadas. E quando a mamãe fez um laço só de folhas, oh, que bonito! E no dia que fez um laço só de botões, ah, que lindo! Mas a girafa achava aquilo tudo estranho e esquisito, porque só a mãe dela fazia laço para ela. As outras mães não faziam laço para as outras crianças, ainda por cima eram crianças de outras espécies. Então a girafa, além de ser diferente para brincar com os animais de outras espécies, para piorar, ainda ia com esses laços todos elaborados, que só a mãe achava bonito. Ela achava estranho. E ela começou a sentir-se uma estranha, como nós dizemos, uma estranha no ninho. E aquele reino que era tão encantado começou a quebrar o encanto para aquela girafinha. Ela não entendeu, ela não estava entendendo
porque todos gostavam tanto dela, porque todos a apreciavam tanto, porque a mãe a enfeitava tanto e ela se sentia diferente. Aí, um dia ela estava meio triste e resolveu sair sozinha, com os seus passos de girafa. Ela foi até a beira do lago e foi beber água. Quando ela se debruçou para beber água, ela viu como estava bonita. Oh, como ela era linda! Como o laço que a mãe fazia a tornava mais bonita ainda. E ela pensou, afinal eu sou bonita. Eu achava que eu não era, mas é porque eu não me tinha visto. Eu sou uma girafa. Legal, bonita. Eu sou uma girafa de não se jogar fora. E o coração dela começou a encher-se de luz, começou a encher-se de alegria. Aquele céu azul que estava lindo, lindo, sem nuvem nenhuma, o sol brilhante, igualzinho ao céu que estava quando a mamãe girafa soube que estava grávida dela. E papai e mamãe girafa comemoraram aquela gravidez. Lá atrás, tempos atrás, pois o céu estava igualzinho. E essa alegria desse céu, esse brilho do sol, essa luz, esse azul, entrou no coração daquela jovem girafa. Entrou e abriu-se com força, com prazer. E a girafa percebeu, sim, eu sou uma mocinha bonita, eu sou uma girafinha bonita. Sim, todos me amam. E agora eu entendo por que me amam. Porque eu os trato bem, eu sou educada e eu sou bonita. Mas e eu? Como eu me relaciono com eles? Será que eu os amo? Ou eu estou tão acostumada a receber elogios que eu me esqueço de os amar? Que eu me esqueço de ver em que eu posso apreciá-los? Que eles têm de tão bom que me agrada? Tudo bem, são amigos diferentes. Tem papai e mamãe, tem os velhos girafa lá, tem aqueles mais jovens que ainda não casaram, mas que são mais velhos que eu. E tem os búfalos, os leões, os tigres, toda essa fauna que mora no nosso paraíso. Tão diferentes. E por serem diferentes, será que eu me preocupo em ver o que eles têm que me vai agradar? Que é bom para mim? Que eles fazem de bem para os outros? Eu acho que eu me esqueço de ver. Porque dizem tanto que eu sou bonita, me enfeitam tanto, que eu acabo por me esquecer de olhar para os outros. E a girafinha, quando voltou do lago, ela voltou diferente. Ela voltou segura de si, altiva e decidida a fazer umas mudanças no comportamento dela. Ela descobriu que todo relacionamento é uma troca.
mas nós não sabemos o que essa jovem girafa vai fazer daqui por diante. Com o que ela descobrir. Tudo vai depender dela. Lenira, quando você estiver preparada, pode abrir os olhos e me dizer alguma coisa. Diga como você se sente, como você está agora. Como você está neste momento, como você está se sentindo. Ok? Emocionante, interessante. E agora, com o passar do tempo, você vai elaborar essa história. Depois, se você quiser me dizer daqui uns dias, mais para frente, o que essa história vai fazer dentro de você, vai fazer na sua cabeça, que aberturas, que luz vai trazer ao seu inconsciente, para que você descubra as riquezas que você tem, que você as tem, com certeza, e muitas. Tá? Você está bem? Você sente-se bem agora? Está confortável? Lenira, bom, você me diz várias vezes, emocionante, interessante, até chorei, tudo mais. Eu preciso saber, você me diga, se você está confortável. É importante isso para mim. Saber se podemos terminar e eu vou deixar você bem. Conseguiu sentir-me perto de você, oh Lenira? Conseguiu essa presença física que, enfim, difícil, né? Mas a nossa imaginação é capaz de coisas fantásticas. Você conseguiu sentir? Ó, legal esse seu comentário, né? Nem tinha falado que outros me acham bonita e eu nem tanto, tá vendo? Que legal. Isso é conexão. Isso é vulnerabilidade. Como é que eu sabia? Eu não sabia. Só isso, eu não sabia.
Mas é a conexão. Os nossos inconscientes sabem. O meu inconsciente entrou em sintonia com o seu. E é isso que importa. E eu também agradeço. Que bom que você está bem, está confortável. E vai pensando nisso e depois podemos trocar ideias, podemos conversar. Então é isto, gente. Esta é uma abordagem sobre o transa conversacional, como nós podemos trabalhar o nosso inconsciente visando a cura de dores, lembrando sempre que o passado é história, ninguém mais mexe nele, né? Mas nós podemos, nós não mexemos nos fatos, mas nós podemos mexer na forma como percebemos, na forma como sentimos. No caso, a falta, pouca autoestima, ela tem uma raiz lá atrás. Então, agora você vai, com o tempo, você vai descobrir, você vai pensar nisso, essa história vai trabalhar na sua cabeça, viu? Vai trabalhar de dia e de noite, você vai sonhar com ela, você vai pensar nela acordada, e a chavezinha vai dar a volta e vai abrir as janelinhas e vai entrar a luz no sótão do seu inconsciente, você vai encontrar caminhos. E depois eu gostaria muito de saber, com o passar do tempo, sobre a evolução. Então é isso. Isto é um transe conversacional. E aqui podemos terminar. Se alguém gostaria de fazer mais comentários, estamos aqui à disposição para tirar dúvidas. Estou aqui, tenho o maior prazer para esclarecer. E fiquem à vontade, se alguém desejar este tipo de terapia, eu estou à disposição, posso aplicar a terapia e, enfim, a terapia, ela é muito legal porque é rápida, ela não precisa de muitas sessões, uma sessão só, a pessoa compra uma sessão, faz essa terapia, ela vai elaborando ao longo do tempo, é como a comida, vai passando por todo o processo digestivo, é a mesma coisa, agora você vai fazer a digestão dessa história, e é sim, a pessoa que precisa de uma terapia pode me procurar, terei o maior prazer em contribuir para que você seja mais feliz e aproveite a vida, como disse Jesus, plenamente, viver em plenitude. Bom, estão chegando aqui mais comentários e deixa ver, que legal. Renata, Renata, afinal, estamos aqui, deu certo. Pois é, as minhas limitações de tecnologia, Renata é minha madrinha, minha coach, apresenta aí para vocês, Renata Reis, é minha coach e está me ajudando aqui nesta tarefa. E assim está, estamos aqui à vontade. Se alguém quiser mais comentários, estou aqui à disposição, senão podemos encerrar por agora. E podem também mandar os comentários mais tarde, né? Podem mandar pelo Facebook, ou pelo meu e-mail, ou pelo nosso grupo WhatsApp, como desejarem. Pronto, gente, parece que não tem mais comentários novos. Fiquem à vontade, então vamos terminar por hoje. E quem sabe futuramente podemos apresentar um novo conteúdo, uma nova aula. Se vocês quiserem, eu posso programar outro conteúdo, tá certo? Então, um beijo grande para vocês todos, fiquem todos em paz. E Lenira, muito especificamente, fique em paz, fique bem. E você que estuda PNL como eu, você vai mudar essa palavra aqui que você escreveu. Eu não me valorizo. Não, eu não me valorizava. Agora mudou. Passado. Lembra disso? Passado. Eu não me valorizava.
Beijão grande e até a próxima, então.